para essa vivência de vocês, do Círculo Bíblico, todos esses anos, teve algum momento que vocês pensaram, não, vamos desistir, não dá mais para continuar, tá muito difícil? Passou por vocês algum momento nesse sentido? Muitas vezes, Marco. Muitas vezes. Nós fizemos Círculo Bíblico, para você ter uma ideia, com uma pessoa. Até teve um fato que foi muito interessante, que nós, né, o Círculo Bíblico parava no mês de maio. Hoje já não acontece mais assim, mas nós parávamos no mês de maio. E no mês de maio a gente parava porque a Tere, a envolvida bastante com o mês mariano, ela fazia as capelinhas, passavam nas casas. Tinham um total de 35 círculos bíblicos na época do Padre Nazareno. Era, assim, uma estrutura muito forte, que teve até um encontro lá na quadra do Padre Nazareno, do Círculo Bíblico. Nós tínhamos camiseta, escrito fé, era muito assim. Mas nós pensamos muitas vezes em parar, porque acontecia muito assim, né, a gente renovava o pessoal, e a gente ali naquela luta, né? E o Círculo Bíblico, ele continua sendo assim, não é? Só depois que nós fomos entender e fomos tendo maturidade, para quê? Tendo maturidade de entender que nós éramos a casa de passagem, que as pessoas precisavam passar por ali. Passavam por ali, estavam numa situação de oração, precisavam disso, e aí tudo bem. Então, eles passavam, mas nós tínhamos que continuar. O núcleo ali tinha que continuar. Muitas vezes a gente falou, olha, nossa, estamos capengando. E aí, um rezava pelo outro, um clamava a Deus pelo outro, e a gente continuava, não é? Eu acho interessante esse discernimento de perceber, e isso foi, de fato, com muito tempo, né? Que o Círculo Bíblico, ele não era um grupo de um volume gigantesco, né? Logicamente, já chegou a épocas, né? Teve festa de final de ano que o Círculo Bíblico tinha 150 pessoas, 140 pessoas, mas eu vejo de um ponto de vista interessante que esse não era o foco. E esse acho que não, continua não sendo o foco. E é interessante perceber que vocês viram isso, que o Círculo Bíblico era para manutenção, quando as pessoas estavam passando por dificuldade. Não, preciso voltar no Círculo Bíblico. Preciso participar do Círculo Bíblico, tá difícil, eu vou... E a gente vê isso toda segunda-feira, né? Que às vezes tem gente que tá ali porque a vida deu uma surra e a pessoa voltou. Falou, não, gente, desculpa, eu preciso voltar. E isso é muito legal. E, além de tudo, tem um outro papel também que eu acho muito bonito do Círculo Bíblico, eu até falei um pouco no começo, que é a formação de liderança. Que o Círculo Bíblico não se preocupou em falar, não saia daqui, não vai embora. Não, se você está disposto a montar o teu projeto, e o podcast, de certa forma, é isso também, né? Um projeto que se desprendeu do círculo e do movimento Reunir, né? Mas eu acho interessante isso, para até que as pessoas saibam, não foi só o podcast, não foi só o movimento Reunir, né? Tem Terço dos Homens, lá da Piedade, grande parte da liderança de lá era gente que frequentava o Círculo Bíblico no início, né? E tantos grupos outros que saíram, Terço das Mulheres, lá da Piedade também, muita gente que saiu do Círculo Bíblico. Isso é motivo de muito orgulho, sabe? Você vê que outras pessoas falaram, não, agora eu quero fazer o meu projeto. Como a gente saiu também de um outro Círculo Bíblico, outras pessoas também saíram do Círculo Bíblico para montar os seus projetos. Isso é desprendimento. Porque muitas vezes a gente pode pensar, não é... Oi, pai, pode falar. Essa saída aí, essa saída que você disse, que as pessoas que saíram, nós fizemos uma reunião, uma vez você participou, eu quero até que você lembre disso, e que nós chegamos assim. Aquele que mais precisa,
é o que sai e que acontece algo com ele, acha que está tudo bem, não é? E a gente se desliga do centro, que é Jesus. Quando a gente se desliga do centro, que é Jesus, a gente fatalmente vai cair. E nós sentamos uma vez e combinamos o seguinte: muita oração, e que essas pessoas seriam recebidas de maneira diferenciada do que das outras que estão ali. Claro que a gente iria atender todos, mas aquelas pessoas que sofreram, que caíram, então a gente abraça, agrada, né, quando podia. E eu sei se você lembra dessa parte, mas a gente ficou e continua até hoje, né? As pessoas voltam e a gente jamais vai tocar no assunto, ou, né? E então isso, o Círculo Bíblico é uma das coisas que, um carisma do Círculo Bíblico que mexe muito comigo. É esse voltar. Eu acho interessante que as pessoas fazem muito isso, e eu também faço muito isso, de olhar para o Círculo Bíblico como um grupo de manutenção da fé. Quando eu não estou bem, quando eu passei por uma dificuldade, você olha para o Círculo Bíblico e fala assim: hoje eu vou lá beber, hoje eu vou lá me alimentar, hoje eu vou lá recarregar as minhas energias. E, gente, não é todo grupo que tem isso. Muitos grupos pegam tua fé, levanta lá em cima, depois fala assim, viu, agora segue aí, segue teu caminho. Né? A gente vê muito isso quando a gente sai de um encontro, por exemplo, né? Aqui em Itapeva tem encontros de casais que são fantásticos, né? O pessoal da Pastoral Familiar faz um trabalho muito legal, mas tinha essa carência de um serviço de manutenção, de falar assim, tá, mas e no dia a dia da família? Talvez no divórcio lá, quando tá batendo na porta, quando a água já tá pelo pescoço, tudo bem, você vai para o encontro de casais. Mas e no dia a dia? Naquele dia que você ouviu um negócio meio de atravessado, que você escutou um negócio que você não gostou muito, como é que você faz? E o Círculo Bíblico ocupou esse espaço e ocupou muito bem na vida das pessoas. Mas aí, passando para um outro ponto, eu diria que é um dos pontos mais importantes a respeito do Círculo Bíblico que nós vamos falar hoje. Ela não está aqui, mas ela está aqui nos nossos corações, ela participa de todas as reuniões com a gente, né? E eu acho que ela merece um capítulo especial no nosso podcast de hoje, que é a Tere. Ela é uma pessoa assim que está com a gente, as pessoas olham talvez e vejam como um integrante, mas não, ela faz parte da fundação. Ela começou o Círculo Bíblico e faz com que o Círculo Bíblico se mantenha firme desde o começo, né? Às vezes as pessoas verem a Tere, né, de uma forma... Pode falar, pai. A Tere, ela é o joelho do Círculo Bíblico. Ela é o joelho. Ela é o coração, ela é o divisor de água do Círculo Bíblico. A Tere, em todas as situações em que a gente vai tomar qualquer decisão ou vai fazer qualquer coisa, a Tere, né, eu peço para sua mãe ligar, ou então eu ligo, converso com ela, Tere, joelho no chão aí, porque, né, a Tere é esse nosso balanço, a Tere é esse nosso presente de Deus, uma mulher de muita humildade, uma mulher de um coração enorme, uma mulher acima de qualquer suspeita, né? A Tere é o nossa mão forte de Deus. Sim, eu tenho muita admiração por ela e talvez eu nunca tenha dito isso pessoalmente para ela, assim, com essas palavras, mas ela sabe que a minha jornada em começar a servir a palavra, né, de fazer os evangelhos, as homilias, as pregações, é muito inspirado nela. Eu posso dizer que assim, eu comecei sendo um recorte de vocês três, da mãe, do pai e da Tere. Eu não tinha formato próprio para pregar, para levar a palavra de Deus. Eu fui fazendo uma junção ali do que a Tere dizia, do que o pai dizia, e para ir juntando, né, das coisas que eu ouvia da mãe em casa, e isso foi moldando
E eu vejo a participação da Tere como algo muito... Talvez o círculo bíblico já tivesse acabado, se ela não tivesse nos dado força nos momentos difíceis. Quantas vezes a gente se reúne, até é interessante para o Cris saber, né? Antes do círculo bíblico, quando ainda era possível, né, presencialmente, tinha uma reunião antes para né, fazer as orações antes de ir para a casa das pessoas. E sempre que a Tere estava presente, é ela que puxava. A gente estava ali, eu disse, Senhor, segunda-feira, vamos lá, força. E ela falando, não podemos desistir, vamos firme, rezar pela casa que a gente vai fazer a visita hoje, e isso nos manteve firmes. Então, fica aqui a nossa homenagem, né? Eu sempre digo que as pessoas precisam ser homenageadas em vida, então tá aqui. Eu espero que você escute isso, e tá aqui a nossa homenagem em vida para você. Você é muito importante para a nossa vida e nós amamos muito você. Amamos muito você, de verdade.